Olá, o assunto dessa aula é equilíbrio iônico da água. Falaremos sobre o Kw e a relação entre o Ka e o Kb. Bom, a água se comporta como ácido e como base de Bronsted-Lowry ao mesmo tempo. Como assim? Observem a molécula de água quando se encontra com outra molécula de água. Imagine que eu tenho um recipiente apenas moléculas de água. O que vai acontecer é que uma determinada molécula de água, ao encontrar com outra, ela irá doar um próton para a molécula de água vizinha. É isso que acontece quando possuem muitas moléculas de águas em um determinado recipiente. Essa molécula de água que doou o próton, ela é um ácido de Bronsted-Lowry. E depois que ela doa o próton, ela fica dessa maneira, OH-. Essa que recebeu o próton, de acordo com a definição de Bronsted, toda substância que recebe próton é uma base. Então ela é uma base, depois que ela recebeu o próton, ela ficou como H3O+, e se torna um ácido conjugado. Ele é um ácido conjugado porque ele vai devolver esse próton para o OH- e vai voltar a ser água, e esse OH-, depois de receber o próton, vai voltar a ser água. Isso vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Ok? Então, duas moléculas de água, uma se comportando como ácido e outra se comportando como base ao mesmo tempo. Isso vai ficar em equilíbrio, indo e voltando. Isso que chama-se equilíbrio iônico da água. Então, se eu tiver um recipiente só com água, algumas moléculas vão estar na forma de H2O, outras estarão na forma de íon H3O+, e outras na forma de OH-, pelo equilíbrio iônico da água. Isso vai acontecer. Isso também é chamado de equilíbrio de autoionização ou autoprotólise da água, que é escrito dessa forma. A molécula de água doando próton para outra, aparecendo um H3O+ e um OH-. Ora, se isso é um equilíbrio, todo equilíbrio tem uma constante, que já foi dito numa aula anterior. A constante é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, como que eu escrevo? Concentração, nesse caso ela tem um nome específico chamado Kw, porque é apenas a água que está no reagente, tanto o ácido quanto a base são a água, nesse caso é chamado Kw, e a concentração, aliás, a concentração não, a constante é a concentração dos produtos, que nesse caso os produtos são H3O+ e OH-. Então eu coloco os dois produtos multiplicando, dividido pelos reagentes. Ora, não apareceu nenhum reagente. Por quê? Os dois reagentes são a água. E, como eu já disse, a água não aparece na constante. Por quê? Porque a água é o solvente e não faz sentido eu falar concentração de solvente. Porque concentração é a quantidade de soluto dentro da solução. Como a água não é soluto, ela é solvente, não tem como eu dizer qual é a quantidade de solvente dentro do solvente. Ok? Então não existe concentração de água na água. Existe concentração de outros solutos na água, que são o H3O+ e o OH-. Então não vai aparecer denominador aqui, porque concentração de água na água não existe. Então essa é a expressão do Kw, e como ele é uma constante, ele tem valores fixos para cada temperatura. Então esses são os valores de Kw para determinadas temperaturas. E na temperatura ambiente, o valor de Kw é 1 vezes 10 a menos 14, que é o valor que vamos trabalhar nos cálculos das aulas posteriores, quando formos calcular valores de pH. E é daqui que vem a escala de pH variar de 0 a 14. Vamos comentar mais detalhadamente isso em aulas posteriores. Vamos utilizar o Kw
para encontrar uma relação entre o Ka e o Kb. Para isso, vamos usar o ácido fluorídrico. Veja a equação de desprotonação do ácido fluorídrico com a água. Esta é a equação e esta é a expressão de Ka para o ácido fluorídrico. Esta é a base conjugada do ácido fluorídrico. Portanto, se ela é uma base, eu posso escrever esta base recebendo um próton da água. E se eu escrevo ela recebendo um próton da água, a constante deste equilíbrio é o Kb desta base. Então, a expressão do Kb para a base conjugada do ácido fluorídrico é esta expressão aqui, ó. Então, esta é a expressão do Ka do ácido fluorídrico, esta é a expressão do Kb da sua base conjugada. Se eu somar estas duas equações, o que vai acontecer é o F- está como produto e como reagente, ele é cancelado. O HF está como reagente, como produto, ele é cancelado. E eu somo as duas, encontro H2O mais H2O nos reagentes e H3O mais OH- nos produtos. O que é isso aqui? A autoprotólise da água, que tem como constante de equilíbrio o Kw. Correto? Que nós acabamos de ver nos slides anteriores. Então, quando eu somo a expressão do Ka de um ácido com o Kb da sua base conjugada, quando eu somo as equações de equilíbrio do ácido com a sua base conjugada, eu encontro a equação de autoprotólise da água. E o que acontece é que a constante de equilíbrio de toda a equação que é resultante da soma de outras duas equações, ou seja, essa constante de equilíbrio dessa equação, que é uma equação resultante da soma dessas outras duas equações, ou seja, essa constante de equilíbrio é igual à multiplicação das constantes das equações que foram somadas. Então, essa constante é igual à multiplicação das duas constantes das equações que foram somadas. Essa é uma, digamos assim, uma regra, né, de equilíbrio químico. Tudo bem? Então, a relação que nós encontramos é Kw é igual a Ka vezes Kb. Mas nós podemos provar isso matematicamente de uma forma muito simples. Tá? Vamos fazer isso no próximo slide. Então, nós vamos utilizar essas duas equações aqui e manipular elas matematicamente para chegar nesse valor. Vocês vão ver que isso é de uma forma bem simples. Vamos lá. Nós queremos provar que Kw é igual a Ka vezes Kb. Nós já sabemos que Kw é igual a H3O+, vezes OH-. Então, nós queremos chegar aqui. Tá? Vamos descobrir quanto é Ka vezes Kb. Se o Ka vezes Kb for igual a H3O+, vezes OH-, quer dizer que o Ka vezes Kb é igual a Kw. Vamos ver se é isso mesmo que acontece? Então, vamos utilizar o Ka igual a H3O+, vezes F- dividido por HF, que está lá no slide anterior, e o Kb é igual à concentração de HF vezes OH- dividido por F-, que também está no slide anterior. Se você tiver dificuldade para entender como que chega nisso aqui, vá na aula que já foi feita, que chama-se Equilíbrio ácido e base de Bronsted-Lowry, tudo bem? Então, se eu multiplicar Ka vezes Kb significa o quê? É isso aqui, que é o Ka, vezes isso aqui, que é o Kb. Então, eu coloco esse aqui vezes esse aqui. Tudo bem? Isso é Ka vezes Kb. Então, quando eu multiplico isso vezes isso, algumas coisas vão ser canceladas. Olha só, esse F- cancela com esse F-, e esse HF cancela com esse HF.
Então, quando eu faço Ka vezes Kb, essas coisas cancelam e sobra o quê? H3 ou mais vezes OH-. O que eu posso concluir? Ka vezes Kb é igual a H3 ou mais vezes OH-. Ora, H3 ou mais vezes OH- é o Kw. Então, se isso aqui é Ka vezes Kb, e isso aqui também é igual a Kw, quer dizer que Ka vezes Kb é igual a Kw. E não era isso que eu queria provar? Então, ou seja, Ka vezes Kb é igual a Kw para todo par de ácido e base conjugada. Isso só serve para o Ka de um ácido vezes o Kb da sua base conjugada. Não é qualquer Ka vezes qualquer Kb. Nesse caso, eu usei o Ka do HF e só dá certo se eu fizer Ka do HF vezes o Kb da base conjugada do HF, que nesse caso é o F-. Se eu fizer Ka do HF vezes o Kb de outra coisa que não seja o F-, isso não vai dar certo. Tudo bem? Então, Ka vezes Kb é igual a Kw para todo par de ácido e base conjugada. Bom, com isso, nós podemos chegar na seguinte conclusão. Quanto mais forte o ácido, mais fraca é a sua base conjugada e vice-versa. Então, eu tenho aqui alguns ácidos. Quanto maior o Ka desse ácido, menor vai ser o Kb da sua base conjugada. Então, se maior é o ácido, quer dizer, se maior é o Ka, mais forte é o ácido. Se mais forte é o ácido, mais fraca é a sua base conjugada. Por que isso? Porque Ka vezes Kb é igual a Kw. E Kw é um valor fixo. Se o Ka é grande, o Kb tem que ser pequeno. Porque Kw não pode mudar. Então, isso aqui é inversamente proporcional. Se esse número aumenta, esse tem que diminuir para compensar o aumento do outro. Porque o Kw não pode mudar, que é um valor fixo. Tudo bem? Então, quanto mais forte o ácido, mais fraca a sua base conjugada e vice-versa. Para terminar essa aula, vamos fazer um exercício rápido de relação entre Ka e Kb. Qual o valor da constante de basicidade, que é Kb, do cianeto, Cn-, considerando os seguintes dados? Ele quer saber o Kb e ele deu Ka do HCN. Então, observem, isso aqui é um par ácido-base conjugada. Como que eu sei? Eu olho para os dois e vejo que a diferença entre os dois é que um tem H a mais do que o outro. Esse aqui não tem, esse aqui, ó, é a mesma coisa do outro com um H e uma carga positiva a mais. Então, quando eu olho isso aqui, eu vejo que é um par ácido-base. Então, quer dizer que eu posso escrever para eles o quê? Que o Ka de um vezes o Kb do outro é igual ao Kw. Então, Ka desse aqui vezes o Kb desse aqui é igual ao Kw. O Ka ele já deu, o Kw ele já deu e ele pediu o Kb. Então, é só eu colocar o valor do Ka aqui, ó. K é 4 vezes 10 a menos 10. Kb é o que ele perguntou. E Kw ele também já deu. 1 vezes 10 a menos 4. Então, eu jogo isso aqui lá para o outro lado dividindo. Kb é igual a 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 4 vezes 10 a menos 10. E o valor da divisão é 2,5 vezes 10 a menos 5. Então, eu uso essa relação para descobrir o Kb de um se ele der o Ka do outro. Ok? Então, assim, nós terminamos essa aula. Agradeço a todos pela atenção. Até a próxima.